Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta para continuar respondendo as perguntas que vocês me enviaram lá no Instagram. Então, se você não assistiu a parte 1, eu vou deixar aqui linkado, em algum lugar aqui em cima, vou deixar linkado o primeiro vídeo. E se você não me segue no Instagram, me segue lá, @paulabzo. Eu sempre posto sobre a vida aqui em Vancouver e também posto muitos stories de cachorro. Então vocês me enviaram muitas perguntas e na segunda parte agora do vídeo eu vou responder mais 20 perguntas. Respondi 20 na primeira, eu vou responder mais 20 agora. Qual o motivo de vocês preferirem morar no centro e não em bairros mais baratos? Quando a gente começou a fazer nossa pesquisa, né, de onde a gente ia morar aqui em Vancouver, a gente percebeu que a diferença de preço de morar aqui no centro e de morar um pouco mais afastado, como por exemplo em Burnaby, Richmond, né, qualquer uma das cidades em volta aqui de Vancouver, a diferença de preço, considerando apartamentos novos, né, porque eu não queria alugar um apartamento antigo, não compensava tanto porque a gente ia ter que ter gasto com transporte público, né. No momento a gente tá trabalhando de casa porque a gente ainda tem pouquíssimos clientes aqui, já chegaram no Canadá, né? Mas em breve a gente vai estar indo pro escritório, né? Todos os dias, então acabava compensando muito mais pra gente morar aqui, porque a diferença de valor em si não ia ser tão grande, a gente não ia economizar tanto morando longe. Você costuma se sentir sozinha? Isso é algo que te afeta de alguma forma? Então, na Austrália eu tive uma fase bem difícil, uma fase não, né? Eu tive aí uns 2 anos bem difíceis, que eu me sentia muito sozinha, saudade da família, saudade dos amigos. Eu sentia muita tristeza, assim, sabe? De não ter amigas pra sair, conversar, porque as pessoas que eu conhecia lá, eu tinha pouquíssimos amigos, né? Mas não é a mesma coisa que nem as suas amigas de infância, sabe? Então eu me sentia sozinha, assim, saudade da família, saudade dos amigos. E teve uma fase, inclusive, que, assim, eu não conseguia sair da cama. Foi bem difícil. Eu acho que eu cheguei a fazer um vídeo aqui no canal contando mais ou menos como foi. Mas essa fase foi muito, muito complicada pra mim, porque hoje em dia, né, quando eu olho pra trás e enxergo como estava a situação, eu vejo que eu claramente estava com alguma depressão, alguma coisa que não estava certa ali, tinha alguma coisa ali que não estava certa, porque eu não conseguia fazer nada, eu faltava no trabalho, porque eu não conseguia sair da cama, esse era o nível. E o que eu posso te dizer é o seguinte, melhora, com o tempo melhora, não que melhora a solidão, mas melhora como você lida com ela. Então, hoje em dia eu me sinto menos sozinha, basicamente porque eu me acostumei a me sentir sozinha. E é isso, assim, né? Eu tenho o Thiago, então eu acho que eu não enfrentaria tudo isso sozinha, tipo assim, fazendo todo esse projeto de imigração sozinha. Acho que não. Qual foi o maior perrengue desde que chegou ao Canadá? Olha, eu acho que o maior perrengue foi o primeiro dia que a gente, pra quem não acompanhou os vídeos, a gente entrou aqui sem o visto de trabalho que a gente deveria ter entrado, e aí a gente descobriu que a gente entrou aqui sem visto. Toda uma complicação desnecessária. A gente teve que, no nosso primeiro dia, a gente tinha acabado de chegar com a cachorra e tudo, a gente teve que ir até os Estados Unidos e voltar, teve que cruzar a fronteira do Canadá de volta para poder pegar o nosso visto de trabalho na fronteira. A gente tomou uma bronca da mulher da imigração canadense, que assim, vai ficar para sempre na minha memória, porque foi horrível. E depois a gente ficou um tempão numa salinha lá, esperando eles revisarem nossos documentos. Foi horrível, foi horrível. Tem vídeo aqui no canal explicando, então esse foi provavelmente o pior perrengue, não teve nada pior do que isso. E o segundo maior perrengue foi ter ficado com uma dor de dente absurda. Fui no dentista aqui e o dentista queria arrancar meu dente na hora, então assim, essa história eu conto um dia. Moraria na Nova Zelândia? Moraria sim na Nova Zelândia. Eu amo a Nova Zelândia, é um país maravilhoso, é muito lindo, muito lindo, lindo. Pra mim, Vancouver se compara muito com a Nova Zelândia, assim, no sentido de beleza, de ser um lugar maravilhoso. Então, eu moraria sim na Nova Zelândia, mas eu não me imagino morando lá para sempre, assim, digamos. Não é para sempre, né? Mas eu não me imagino morando lá por muitos anos, pelo fato de que é muito isolado, assim como a Austrália, né? Muito isolado no meio do nada. Mas em relação ao país em si, sim, eu moraria lá, é lindo e as pessoas são muito legais e muito receptivas. Queria saber onde você comprou a graminha da sua varanda. Gente, eu recebi tanta pergunta dessa, vocês não têm ideia. Muita gente me mandou essa pergunta, das pessoas que estão aqui em Vancouver. Eu coloquei uma graminha na minha varanda, vou botar uma foto aí pra vocês verem. E as pessoas querem saber de onde foi essa graminha. Eu comprei na Home Depot, que é uma loja aqui de coisa de casa. Então, foi lá que eu comprei a minha graminha. E foi lá que eu comprei também a gradinha que eu coloquei em volta da sacada por causa dos cachorros. Dogs fazem xixi e cocô no tapete higiênico?
Sim, eles fazem xixi com cocô no tapete higiênico, quer dizer, o Link tá aprendendo ainda, né? A gente tá treinando ainda, o processo tá um pouco difícil, mas ele já entendeu pelo menos que ele não pode fazer na cama, no sofá, no tapete. Então, normalmente ele vai lá no tapetinho higiênico e ele faz do lado, né? Não faz em cima, mas faz do lado, tá bom. Tá melhor do que fazer no sofá, né? Então, a Cissa, a gente treinou ela pra usar tapete higiênico desde o Brasil, porque ela já tem 5 anos, né? E antes ela era da minha sogra tem uma casa bem grande, com quintal, com grama, então a Cissa fazia tudo lá na grama. E quando ela veio morar com a gente teve que ensinar ela a fazer no tapetinho, e ela aprendeu super rápido, foi bem tranquilo. Então, pra quem mora em apartamento, eu acho que não tem muito outro jeito, né? Aqui em Vancouver, principalmente, chove muito, então não é todo dia que a gente consegue sair com eles. Você pretende ter filhos? Beijo, adoro você. Obrigada, Messia. Não sei como fala o seu nome. Então, não, eu não pretendo ter filhos, eu já comentei disso aqui algumas vezes. Não é um sonho que eu tenho, não é uma coisa que eu me imagino vivendo. Não me imagino mãe. E eu penso assim, desde que eu me conheço por gente. Já vou fazer 30 anos e continuo pensando assim. Então, toda vez que eu falo isso, alguém fala: não, mas quando você tiver mais velha, você vai querer. Ó, gente, eu tô fazendo 30 já estou fazendo 30 e ainda não quero. Então, assim, hoje em dia eu já mudei a minha cabeça em relação ao nunca, né? Antes eu sempre falava nunca. Hoje em dia eu falo que eu não quero. Se eu for ser mãe, provavelmente vai ser nos 40 e poucos, vai ser na casa dos 40. A gente tem que fazer muita coisa, tem muita coisa que eu quero fazer. Então lá pelos 40, se eu já tiver feito tudo isso, e se eu tiver uma certa estabilidade financeira pra poder dar ali uma desacelerada na carreira, sabe? Dar uma desacelerada no trabalho, não só eu, Thiago. Eu consigo imaginar que a gente talvez tenha filhos nessa situação, sabe? Depois dos 40, com uma grana suficiente pra poder desacelerar um pouco no trabalho, morando numa casa legal, não precisa nem necessariamente ser própria, mas que tenha uma estabilidade financeira pra poder falar: beleza, agora a gente consegue parar um pouco e realmente ter tempo de qualidade com essa criança. Porque eu acho que a melhor coisa que um pai e uma mãe podem ter com um filho, né? É tempo de qualidade, é poder, sei lá, colocar essa criança num motorhome e viajar o mundo, sabe? Fazer alguma coisa desse tipo, que daí sim eu me imaginaria fazendo. E muitos cachorros, né, de preferência, uns 10. Então, enfim, eu não pretendo, eu não tenho vontade, eu não me imagino sendo mãe, mas se for pra ser, eu acho que vai ser lá pelos 40, vai ser bem mais pra frente, vai demorar bastante. Em relação a ganhos / custo de vida, o custo de vida sai muito caro ou viver aí é tranquilo? Bom, os salários aqui no Canadá, eles são entre 12 e 15 dólares por hora. E dependendo da cidade, você vai ter um custo de vida bem menor do que Vancouver, porque Vancouver tem custo de vida absurdo. Vancouver e Toronto são as cidades mais caras nesse sentido pra viver. Se você estiver vivendo em qualquer uma das outras cidades que é um pouco menor, você vai ter um custo de vida bem mais baixo, principalmente aluguel, que eu acho que é a principal diferença. Então, assim, em Vancouver, trabalhando aqui, vivendo aqui, trabalhando full time, né? Não como estudante, que você só pode trabalhar meio período, mas trabalhando full time aqui, você consegue viver normal, sabe? Você consegue pagar suas contas, consegue fazer uma viagem, consegue comprar uma coisa que você quer, mas você não vai esbanjar dinheiro não, tá? Pra você esbanjar dinheiro, você tem que conseguir um emprego bom, e isso não vai ser logo no começo, né? Óbvio que existe aí todo um processo até você se estabelecer no mercado de trabalho, né? Ter o idioma suficiente pra conseguir uma vaga melhor, uma promoção. A grande vantagem de morar no Canadá, eu acho que as pessoas têm que entender que não é financeira. Você não vai ficar rico morando aqui. A grande vantagem de viver aqui é a qualidade de vida que você tem. De não ter medo de sair na rua, de ter um sistema de saúde público que você não gasta nada e que funciona muito bem. Tem alguns brasileiros que vão discordar, mas assim, no geral, funciona muito bem. Então, a vantagem de vir para o Canadá é essa, é a qualidade de vida e não necessariamente a questão financeira, tá? Já faz muito tempo que viver no exterior não é mais aquele sonho americano, sabe? Que as pessoas iam e juntavam dinheiro para mandar pro Brasil. Isso não acontece mais, não. Vi que aí no Canadá tem bairros muito perigosos, que não se pode nem entrar. Isso é verdade? Eu nunca ouvi falar. Mas eu acredito que tem sim. Eu sei que Toronto tem uma região ali que é um pouco mais complicadinha. E aqui em Vancouver a gente tem ali a região da East Hastings, que é uma região que tem bastante usuário de droga, né? Que são regiões assim não muito agradáveis, assim, digamos, de se visitar, mas que não chegam a ser perigosas. Sim, todo lugar do mundo tem, né, regiões que são um pouco mais perigosas do que as outras.
Mas eu acho que o que a gente tem que pensar, né, como brasileiros, a gente tem que, né, colocar o pé no chão, de entender que o perigoso do Canadá não tem nada a ver com o perigoso do Brasil, sabe? E eu não tô dizendo que o Canadá não tem violência, é óbvio que tem, mas é que, assim, não tem nem comparação, sabe, entre o Brasil e aqui. Não existe uma base de comparação, não tem nem como falar. Tem uma lista, inclusive, né, do ranking de segurança, assim, né, dos países. O Canadá tá lá nos top 10, tá bem lá em cima da lista, junto com Finlândia, junto com outros países, assim. E o Brasil, se eu não me engano, tá na posição 70 e pouco. Então, eu sou da opinião de que, assim, quem nasceu no Brasil, viveu no Brasil, tá mais do que vacinado pra violência do Canadá, porque não tem nem comparação. Em Banff foi tranquilo lidar com o frio de menos 30. Se você não viu, eu fui pra Banff, que é uma região aqui no Canadá, em Alberta. E quando eu fui pra lá, tava fazendo menos 30 e poucos, menos 32, menos 34. Então, assim, não é o clima mais comum, né, pra nós que viemos do Brasil, não é um clima super comum. Eu comprei calça de fazer esqui, eu comprei um monte de roupa, assim, pesada para a neve mesmo, sabe, coisas térmicas. Então, com as roupas certas, é ok. Não é super agradável porque o seu rosto ainda fica gelado, mas é ok, dá pra viver, dá pra fazer coisas do lado de fora tranquilamente. Agora, se você não tem as roupas adequadas, não dá não. Não dá. Como é normalmente o tempo aí? Parece que só faz frio e chove. Você quase acertou. Chove bastante aqui, né? Tanto que o apelido carinhoso de Vancouver é Raincouver, então chove bastante. Mas frio não é ruim assim não. O mais frio que a gente pegou aqui foi menos 4 e foi um dia de madrugada. E mesmo no inverno o tempo tava tipo 2 graus, 3 graus, 5 graus, que sinceramente com as roupas adequadas novamente é bem tranquilo. Acho que vale a pena fazer um intercâmbio de 1 mês na Austrália? Olha, eu poderia falar pra você que sim, porque eu venho do intercâmbio, mas como eu sou muito sincera, eu vou falar pra você que não. Porque a Austrália é muito longe pra você ficar só 1 mês. Só o preço da passagem eu acho que já não compensa. Se você tem 1 mês, eu te indicaria Canadá, Estados Unidos, Irlanda. Então eu acho que não vale muito a pena. A Austrália eu indicaria pelo menos 2 meses. Pra valer a pena o fuso horário e a passagem, tá? Pelo menos 2 meses, mas de preferência 3. A partir de 3 aí vale a pena a Austrália. Como foi levar seu dog no voo para necessidades e alimentação? Tem um vídeo aqui no canal onde eu conto, vou deixar aqui no link, como foi pra trazer no avião. Tem até umas imagens dela no avião, mas foi tranquilo, assim. A gente foi ensinando ela a fazer xixi no tapetinho higiênico. Então, no avião eu levei esse tapetinho higiênico, daí eu ia no banheiro, colocava o tapetinho higiênico e colocava ela em cima pra ver se ela fazia xixi ali, mas no voo inteiro ela não fez xixi. Ela só fez quando a gente chegou no aeroporto, que daí eu levei ela no banheiro, coloquei o tapetinho, coloquei ela em cima e aí ela fez xixi ali. A alimentação eu levei um potinho de ração, então eu dei ração pra ela durante o voo e eu também dei fruta, que tinha da companhia aérea lá que eles deram, eu dei um pouco de fruta pra ela porque ela gosta e ela sempre come fruta, então ela tá acostumada. No geral ela ficou tranquila no voo, porque a Cissa é um cachorro muito tranquilo. Agora, quando a gente tiver que viajar com o Link, aí eu acho que vai ser o desafio real, porque o bichinho não para quieto. Você é formada no quê? Trabalha na área? Sou nova por aqui. Eu sou formada em sistemas para internet. Eu acho que tem um vídeo bem antigo aqui meu no canal que eu falo sobre a minha faculdade. Mas enfim, eu sou formada em sistemas para internet pela Universidade de São Caetano do Sul. E eu trabalho não na mesma área, porque eu me formei para trabalhar com web design, ou programação. E eu trabalho com redes sociais, com edição de vídeo. Então são coisas ali que se complementam, mas não necessariamente é na mesma área. No Canadá é permitido trabalhar com visto de estudante? Sim, se o estudo não for de inglês, tá? Então curso de idioma não pode trabalhar. Cursos profissionalizantes, né, que seriam os COPs ou faculdade, college, esses cursos você pode trabalhar normalmente. Como foi pra você largar tudo e ir para o exterior? Você juntou dinheiro para ir? Quando soube que era a hora certa? Então, na verdade, tudo na minha vida aconteceu muito por acaso, né? Eu estava juntando dinheiro daquele jeito, né? Juntava, colocava um pouquinho ali, de repente gastava, colocava um pouquinho ali, de repente gastava. Pra fazer um intercâmbio em Nova York. Eu queria muito fazer um intercâmbio em Nova York. Mas nessa época eu trabalhava com o meu blog, meu falecido blog.
e com as redes sociais, com vídeo, etc. Então eu fui convidada por uma empresa para fazer um intercâmbio na Austrália, né? E eles pagaram todo esse intercâmbio, eu fiquei lá um mês e pouquinho. E aí quando eu cheguei lá eu conheci o Thiago, que hoje em dia é o meu noivo barra marido barra namorado. E quando eu voltei pro Brasil eu comecei a me planejar pra voltar pra Austrália e fazer um intercâmbio mais longo, né? Ficar lá 6 meses. E aí assim, sabe quando parece que tudo acontece na hora certa? Quando eu decidi que eu ia, apareceu 4 trabalhos específicos com algumas marcas, do nada, assim, apareceu esses 4 jobs com 4 marcas muito legais que pagavam muito bem. Uma das marcas, inclusive, o pagamento era tão bom que eu não sabia nem... Eu achei até que era pegadinha. E daí, com o dinheiro desses jobs que eu fiz, que eram coisas de internet, então era gravar vídeo, postar foto, participar de evento, esse tipo de coisa, eu paguei o meu intercâmbio de 6 meses pra Austrália. Eu consegui, na verdade, um patrocínio, né, da escola e tal, então eu só tive que pagar a passagem, o visto, etc. Eu usei esse dinheiro pra ir pra Austrália, teoricamente ficar 6 meses, e hoje, quase 5 anos depois, sei lá, estou aqui no Canadá. Então eu nunca soube que era a hora certa, só aconteceu e aconteceu muito por acaso. Vocês estão com o Work Permit e tentarão fazer o Express Entry também? Sim, a gente inclusive já está aplicando o Express Entry, mas eu vou esperar, né? Esperar pra ver como é que vai ser e aí eu explico pra vocês todo o processo e conto as novidades. Qual filtro app você usa nas suas fotos? São lindas e sempre bem iluminadas. Muito obrigada. Nesse momento eu tô usando 2 aplicativos, então eu uso o Lightroom do celular mesmo pra editar assim, iluminação, brilho, contraste, esse tipo de coisa, as cores da foto eu edito no Lightroom. E depois eu importo a foto para um aplicativo chamado Foodie e lá eu coloco de fato os filtros. Normalmente eu uso os que tem um ovinho, tem uma categoria ali que tem um ovinho desenhado. Normalmente eu uso o 4º filtro dessa categoria. Você e Thiago têm sobrenomes italianos. Já pensaram em tirar a cidadania para tentar a vida na Europa? Eu acredito que tanto eu quanto o Thiago a gente tem direito à cidadania italiana. Mas eu confesso que eu sempre achei o processo muito burocrático, muito chato, e eu nunca fui atrás em detalhes. Então a cidadania europeia, ela é... como é que eu posso dizer? Ela é o nosso plano C. A gente tem um plano A, um plano B. Cidadania europeia é o nosso plano C, então eu não tenho vontade de morar na Europa, principalmente porque, por exemplo, se a gente for morar na Itália, eu vou ter que aprender italiano, se a gente for morar na França, eu vou ter que aprender francês, então não é a mesma facilidade de países que falam inglês, e pra morar na Inglaterra já fica um pouco mais difícil, não é só você ter a cidadania europeia, você precisa ter uma oferta de emprego, tem uns detalhes aí, então assim, não pense em morar na Europa, eu acho a Europa um lugar muito legal pra viajar, tem muita história, é um lugar incrível pra fazer turismo, mas pra morar, como eu falei, não é um projeto nosso, a gente tem direito à cidadania, eu acho que seria um plano C mesmo, seria tipo, se nada der certo, aí a nossa última opção é a cidadania europeia e a nossa opção D é o Uruguai. Da América do Sul tem o Uruguai e o Chile aí, que eu acho interessante. Fora a empresa, você consegue tirar renda com a internet? Então, a empresa é a minha renda com a internet, né? Porque a gente vive hoje da nossa empresa que vem, né? Todos os nossos clientes vêm da internet, então a minha renda já é a internet de qualquer maneira. Mas tirando isso, eu tenho a renda, entre aspas, aqui do YouTube, né? Do AdSense, que não é quase nada, mas é sempre bom, né? Qualquer dinheiro que cai aí a gente tá aceitando. Mas em relação a fazer, por exemplo, trabalho com marcas, etc., é uma coisa que eu não faço mais, eu não tenho mais paciência, tempo, porque o meu tempo mesmo eu dedico à empresa. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado de saber as respostas dessas perguntas. Quem sabe mais pra frente eu gravo um outro desse, então me sigam no Instagram, que se eu for gravar mais um eu aviso por lá, e aí vocês podem mandar as suas perguntas também. Beijos e até o próximo vídeo.